Fala, piazada! Seguinte, você vai ver aqui esse vídeo é de uma palestra que eu dei na PHP Conference Brasil em dezembro do ano passado. Tá? Eu falei um pouquinho sobre como a gente pode evoluir de desenvolvedor para um engenheiro de produto. Qual que é a mudança de mindset, quais as decisões que a gente precisa fazer para ser melhores desenvolvedores e engenheiros de produto, que é bem diferente do que, vou desenvolver qualquer coisa, tá? Então, assiste aí, curte, põe no comentário que se vocês gostaram, opiniões, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá um apoio aí, dá uma moral, beleza? Abraço, tchau! E hoje eu vou deixar um pouquinho o código do lado e falar um pouco mais sobre mentalidade de desenvolvimento, né? Mentalidade de desenvolvedor e como a gente pode evoluir, né? Parar de ser só um desenvolvedor e pensar mais como engenheiro de produto, pensar num produto e ajudar mais os nossos clientes, tá bom? Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre mim, né? Então, me chamo Rafael Nardelli, sou programador há mais de 13 anos, CTO hoje da DevSquad. Então, para quem não sabe, a DevSquad é uma empresa de desenvolvimento de software aqui dos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos hoje. Então, aqui são 6 da manhã. O Anderson me fez acordar cedo pra caramba. Então, se eu tiver com a cara de sono, me perdoe. Tá, então, a DevSquad é uma empresa de desenvolvimento de software que atua aqui no mercado americano, e a gente trabalha com Laravel, exclusivamente com Laravel. Então, a gente tem mais de 80 desenvolvedores aí trabalhando com Laravel em N projetos, tá bom? Também tem um canal no YouTube, então, para quem não sabe, é só entrar lá, Pinguim do Laravel. Já faz um pouco mais de um ano que eu comecei a fazer os vídeos. Normalmente eu tenho o costume de fazer lives toda semana, guardadas as exceções. Esse final de ano está sendo mais difícil porque tem muita coisa acontecendo, mas eu tento fazer todas as semanas, todas as quintas-feiras, o mesmo horário para o pessoal do Brasil, para que a gente possa aprender junto o Laravel. E claro, eu sou São Paulino e hoje mais Brasil do que nunca, só esperando o jogo da seleção, que eu estou ansiosíssimo para isso começar. Até assisti o finalzinho do último jogo agora, quando acordei bem cedo mesmo. Beleza. E também, claro, tem uma família aí. Eu tenho 3 produtos em produção: o Luigi, o Nico e a Gabi, que a gente lançou esse ano. Eu e minha esposa, a Dani. Tá? Então, meu filho mais velho tem 11 anos, o do meio tem 8, e a Gabizinha que tem 4 meses. Uma distância, mas que é uma gostosura essa menina. Tá? Então, vamos parar um pouquinho de falar sobre mim e vamos ao que interessa, né? Vamos começar. E algo muito importante, um aviso muito importante. Eu compilei muitas das coisas que eu gostaria que eu tivesse aprendido quando eu iniciei minha carreira, e principalmente quando eu comecei a trabalhar somente com produto, né? Desenvolver produto e lançar produto no mercado. Hoje eu já lancei mais de 60, 70 produtos no mercado. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu gostaria que alguém me falasse quando eu iniciei, eu compilei aqui hoje, tá bom? Então, algumas verdades vão ser duras, outras nem tanto, mas são verdades que vão ajudar vocês a entender esse conceito, principalmente de engenheiro de produto, qual que é a diferença, tá? Então, vamos pela base, beleza? Desenvolvedor, um developer. Então, um developer, a gente tem algumas características, né? Algumas traits que a gente tem no PHP, certo? Então, ele pode codar, ele pode fazer teste, ele pode debugar, ele dorme, acorda, bebe e todas essas coisas, né? Então, aí quando a gente está trabalhando como desenvolvedor, a gente acaba evoluindo de certo ponto. A gente não só começa a trabalhar só no back, mas a gente começa a trabalhar no front, e aí a gente vira um full stack developer, certo? Que a gente acaba aprendendo frameworks de JavaScript para trabalhar no front-end, como Vue.js, React e entre outros. Como também a gente pode trabalhar no back-end, né? Então a gente acaba fazendo todo o ciclo de vida da aplicação, né? A gente vai do back, banco de dados, back-end, front-end. A gente aprende também como
colocar essa nossa ferramenta em produção, né? Então a gente acaba aprendendo DevOps também, não no nível absurdo, mas o suficiente para a gente manter a nossa produção. E claro, como tem tantas ferramentas no mercado hoje em dia que facilitam um pouco a nossa vida, então a gente consegue ser um desenvolvedor full stack pensando em todos os cenários, né? Mas beleza. Aí que de raios vem agora o, o Product Engineer, né? O engenheiro de produto. Então, vamos imaginar que ele sabe fazer muitas coisas que o developer faz, ele desenvolve, ele entende do conceito, mas ele tem esse quesito principal, né, que eu gosto de falar que é Product Driven Development. Então, como a gente tem o Domain Driven Development, o Test Driven Development, tem o Product Driven Development, que é o desenvolvimento voltado ao produto, né? É claro, e que muitas das vezes o Full Stack Developer, ele vai se tornando um Product Engineer com o tempo, né? Como eu me tornei. Então você vai encontrar muitos full stack que já são product engineer, mas também você vai encontrar muitos engenheiros de produto que têm essa visão mais de produto, que não necessariamente conhece todos os âmbitos do desenvolvimento de software, principalmente DevOps, que é um conceito que acaba chegando bem depois, tá? Então, esses papéis, eles podem se coexistir, né? Ou existir dentro dos dois cenários, tá? E tem espaço para todo mundo, né? Então, pensando no full stack, aquele que não gosta ou não entende do, do produto, de fato, mas ele executa muito bem as tarefas que são feitas, tá ótimo, tudo bem. Mas também tem o lado do engenheiro de produto, tá? Então, vamos entender mais. O que é Product Driven Development? O que isso quer dizer, né? Então, é uma mudança de visão, tá? É uma visão muito abrangente do produto e principalmente tem algumas coisas que a gente precisa ter para poder alcançar esse objetivo, tá? Principalmente, ele entende o que é valor. Então, quando a gente está desenvolvendo, né, a gente tem que se perguntar, bom, eu estou entregando valor, mas o que diabo é valor, né? Então, valor a gente pode resumir em tudo aquilo que resolve de fato o problema, né? Então, acho que todos vocês já conhecem aquele TikToker Kabani Lame, né? Que ele faz uma série de vídeos que ele mostra como resolver problemas. As pessoas chegam com soluções absurdas, né? Como abrir uma banana com uma faca, fica lá 5 minutos abrindo a banana numa faca, e ele simplesmente com a mão descasca a banana e ele mostra uma solução para resolver o problema. Então, em todos os vídeos dele, ele está entregando o valor, ele está resolvendo o problema de uma maneira muito mais fácil, né? Então, o nosso código, muitas vezes, a gente tem que se perguntar, será que o nosso código está de fato resolvendo o problema? Está de fato entregando valor para o produto? Né? As pessoas estão usando ou não? Né? Eu posso fazer aquele código lindo, né? Usando todos os design patterns do mundo, camada de repository, camada de serviço, e tem Solid envolvido, e tem isso, e tem aquilo. Aí quando você entrega, você passou um mês trabalhando naquela feature, quando vai para produção, não resolveu problema nenhum, ninguém está utilizando, mas você fica contente porque você fez 400 milhões de linhas de código e todos os design patterns, e quando você vai apresentar, você abre o código para o seu cliente e fala, olha quanta coisa que foi feita. Aí o cliente olha e fala, tá, mas e meu problema, você resolveu? Né? Então, entender de fato o que é valor. A gente está resolvendo o problema? A gente está entregando? E com o nosso código a gente está alcançando o nosso objetivo? Porque nós não somos pagos somente para escrever código, né? Nós não somos pagos para poder aplicar design patterns no nosso código. Nós somos pagos para resolver um problema através do código. E a gente escreve o código para poder resolver esse problema. Tá? Então, esse conceito de valor precisa estar enraizado no coração de vocês. Beleza? Valor é aquilo que resolve o problema. Se não resolver o problema, não tem valor nenhum. Tá? Contar uma historinha, eu estava lendo uma história de um desenvolvedor
europeu, e ele trabalhava numa empresa de uma companhia aérea, né? E numa das reuniões que ele acabou indo com a diretoria, ele percebeu que, ah, que o customer service, né, o serviço de estava recebendo um volume gigantesco de pedidos manuais, pedidos de embarque especiais. O tempo inteiro estava aparecendo pedido de embarques especiais e quando eles iam ver não eram nada. Então o consumo de tickets que estava sendo gerado estava sendo muito grande. Ele foi olhar o formulário e ele percebeu que o formulário tinha um campo de texto grande aberto, simplesmente com a pergunta: se você tem alguma pedido especial, coloque aqui. Se você tem alguma pedido especial, coloca alguma coisa no campo. E as pessoas ficavam confusas, tipo, eu coloco alguma coisa, não coloco, quero tomar um vinho, eu quero um pedido especial, né? Então o texto não estava muito claro e as pessoas acabavam gerando muitos tickets. Ele percebeu aquilo, ele foi conversar com o time e falou: tem que ver com o time de UX. Aí o time de UX estava atolado e falou: a gente vai conseguir resolver isso daqui tanto tempo. Então ele mesmo foi lá, escreveu 2 linhas de código, ele colocou uma validação no campo, falando, e um texto um pouco melhor, e subiu o código. Foi 2 linhas, e ele submeteu o código e foi para produção. Passou um mês, o diretor chamou ele e falou, a diretoria chamou ele para a sala e falou: olha, muito obrigado, você resolveu um problema gigantesco que a gente tinha e ninguém conseguia resolver. Então ele explica que foi as 2 linhas de código mais orgulhosas da vida dele, né? Porque ele resolveu um problema gigante. É claro que depois foi aperfeiçoado, que foi melhorado, mas ele conseguiu resolver um problema, ele entregou um valor absurdo com 2 linhas de código. Então, é esse tipo de visão que a gente precisa sempre ter na mente. A gente está entregando valor, às vezes pode ser uma linha de código, às vezes pode ser uma alternativa diferente, não só via código, mas via Excel, alguma outra coisa que vai resolver o problema, né? Então é bem importante, beleza? Então entendemos o conceito de valor, certo? Beleza. Pessoal, eu vou ficar olhando o chat aqui, se vocês tiverem perguntas, vocês avisam. O Jefferson criou um negócio chique lá do slide, eu não tive essa ideia, mas vocês podem mandar aí no chat, tá? Beleza. Segundo ponto, tá? Um Product Driven Development, ele sabe tomar decisões, tá? O que isso quer dizer? Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu acabei de receber um pedido, tá? Vamos criar de um cliente falando assim: olha, eu preciso criar um e-commerce. E qual que é a decisão? O que a gente começa na hora que a gente vai criar o nosso produto? Nosso e-commerce, por exemplo. A gente já pensa: eu já li um monte de coisa, e-commerce tem N transações, tem um monte de coisa, e eu acabo seguindo por esse conceito aqui. Eu vou lá, abro meu diretório, Make Dear, e-commerce, entro dentro do meu diretório, aí eu começo a criar um microserviço de produto, de inventário, de customer, de ordem de serviço, eu crio uma camada de API para poder trabalhar todas elas, eu crio minha parte web, meu front-end, e eu vou trabalhar cada uma delas separadinho para a gente ter organização, para a gente ter as coisas escaláveis, e aí eu venho com uma arquitetura muito top, um gráfico lindo para o cliente falar: tá aqui, a gente vai fazer dessa maneira. Aí eu começo a desenvolver, eu e mais um amigo do meu time, e aí a gente começa a trabalhar no microserviço de produto, de inventário, de customer, aquela coisa linda, e começa, e daqui a pouco começa a ficar uma maçaroca, e a gente não consegue mais entender o que está acontecendo, e aí quando a gente vai colocar em produção, o custo de colocar em produção é grande, porque agora eu tenho que ter 5, 6, 8 servidores com load balancer cada um, e todos eles trabalhando em rede para que eles possam se comunicar, e tem a parte de segurança, que é essa parte do container, todos eles precisam estar invisíveis aos olhos do mundo, mas só a parte da API está disponível, e aí eu começo a trabalhar com
outros brokers para poder integrar todos esses bancos de dados individuais para cada microserviço, mas eu estou muito orgulhoso porque eu apliquei microserviço no meu produto. E a gente demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para lançar. E aí? Será? Será que de fato a gente precisa para o nosso produto? Né? Para o meu produto, para um e-commerce, qual que é o principal valor de um e-commerce? É eu conseguir colocar meus produtos no ar e conseguir vender. É isso. Então, como que a gente consegue chegar do ponto A do ponto B? Como que a gente consegue fazer esse fluxo de uma maneira muito mais rápida para que meu cliente possa validar a ideia dele, possa validar os produtos dele? Talvez, de primeira instância, ao invés de criar um e-commerce tudo do zero, eu posso ir lá no Shopify, abrir uma loja e falar, cliente, usa aqui o Shopify, a gente fez uma integração aqui com outro sistema para você gerenciar suas coisas e começa a vender, né? Então, esse tipo de tomada de decisão é importante, tá? E eu vou dar outros exemplos aqui, né? Que muitos podem me questionar assim, mas como é que a gente já tem que cuidar da escalabilidade, se preocupar com o futuro, que esse negócio pode ser que seja gigante e um negócio absurdo, um monstro, então a gente já tem que se preocupar com isso, tá? Mas não vendeu nenhuma camisa ainda, meu amigo. Como é que você quer escalar o negócio para o infinito se você não vendeu nenhuma camisa? Né? Então, não tem problema, tá? A gente começar com um produto que se chama um monolítico, né? Um produto que a gente trabalha lá com Ruby on Rails, com Laravel, Symfony, né? A gente abre o nosso projeto e a gente começa a produzir, né? E isso ajuda muito. Então, vou dar uns exemplos para vocês de mercado, né? Que a gente tem hoje em dia. O Wikipedia, por exemplo. O Wikipedia é um produto em PHP. O Wikipedia inteiro está em cima do PHP e o MySQL, né? E ele consegue receber muitas requisições. Só para vocês verem aqui, eu peguei uns dados na internet. Por mês, ele tem mais de 6 bilhões de page views no sistema em PHP e MySQL, né? O Facebook, em 2010, eles lançaram um report bem interessante, né? Hoje já está bem dividido, mas em 2010 eles já recebiam 3 trilhões de page views por mês. Olha isso aqui, é 1,15 milhões de page views por segundo. E era em PHP e MySQL, né? Isso é muito legal. Mas você pode falar, mas esses sistemas não são e-commerce. Tudo bem? Vocês sabem como o Shopify está no ar até hoje? O Shopify é um Ruby on Rails. Todinho. Eles têm um banco de dados hoje que eles criaram por causa da necessidade deles, né? Tem mais de 3 milhões de lojas ativas hoje, né? Imagine a quantidade de volume que está rolando lá dentro. Eu não consegui achar esse número de volumes, mas imagine a quantidade de vendas que acontece dentro do Shopify, e ele é um monolítico hoje. Ainda até hoje é um monolítico. A única diferença que eles fizeram de quando eles lançaram para agora é que eles modularizaram a aplicação deles dentro do Ruby on Rails, né? Então eles foram para uma camada de domínio, criaram domínios lá dentro, mas ainda continua sendo um monolítico. E isso é surpreendente, né? Desafia tudo o que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Para e pensa, será que eu preciso ir para esse caminho? Será que eu não estou complicando demais, né? Será que eu não estou colocando os pés pelas mãos? E começa de base, começa pensando no produto. Qual que é o principal valor? Qual que é o que eu preciso entregar de valor para que o meu cliente já consiga chegar naquele ponto o mais rápido possível, né? Acho que muitos de vocês já ouviram essa frase de otimização prematura de Don Knuth, né? Que o real problema dos programadores hoje em dia é que eles gastam muito tempo se preocupando com a eficiência nos lugares errados e no tempo errado. A otimização prematura é a raiz de todo o mal hoje em dia da programação, né? Essa frase de Don Knuth, cientista velho de dados aí, professor de Stanford, um monstro da programação. Então,
Isso acontece, tá? Eu já fiz muito isso na minha vida. Eu compliquei muitas vezes sistemas que não precisavam, né? Simplesmente porque eu acho legal, né? O meu primeiro projeto em Laravel, por exemplo, nossa, eu coloquei tanta coisa nele que depois de alguns anos eu entrei para poder fazer manutenção e foi extremamente confuso, foi extremamente difícil de eu dar manutenção, né? E de crescer aquela aplicação também. Então, só contando uma história interessante, a gente, na Dev Squad, a gente teve a oportunidade de trabalhar num produto com um time de 4 desenvolvedores, né? Então, a gente fez um produto incrível que tinha uma volumetria de dados absurda, que mandava milhares de mensagens de texto por dia, e-mail, e pegava... Enfim, era um produto muito, muito robusto, né? E aqui na cidade, né, na mesma cidade que esse nosso cliente estava com o produto dele, ele tinha um concorrente, ainda tem um concorrente, na verdade, e o concorrente começou a receber bastante investimento, e como qualquer empresa que recebe investimento, a primeira coisa que eles fazem é gastar dinheiro com gente, né? E lá, começaram a contratar, criaram, construir um prédio para poder seguir viagem, né? Um prédio com um monte de pessoas, beleza. E a gente, acompanhando junto com o nosso cliente, a gente toda hora recebia relato de que eles estavam roubando clientes desse concorrente. O tempo todo, a gente conseguiu roubar tantos clientes do concorrente esse mês, etc. Essa era a meta deles, roubar cliente do concorrente. Passaram-se alguns anos, tudo bem, tava em tudo beleza. Passaram-se alguns anos, a gente recebeu um possível cliente no nosso escritório. Ele falando assim, olha, eu sou vendedor daquele concorrente da empresa, e antes da gente começar a nossa reunião, eu queria entender uma coisa. Como é que vocês, com 4 desenvolvedores, ou não sei quantos desenvolvedores vocês tinham, vocês conseguiam lançar tanta feature nova, tão rápido, e coisas que os 80 desenvolvedores lá da empresa não conseguiam? Essa foi a primeira pergunta que ele fez pra gente, né? E a gente explicou para ele, porque a gente só com 4 desenvolvedores e a gente pensa sempre desenvolvendo o produto. É o Product Driven Development, desenvolvimento voltado ao produto. Então, o que é melhor para o produto? O que a gente pode fazer para o produto evoluir cada vez mais rápido, né? E claro que uma das coisas começa pela base, né? As decisões, a visão. E uma decisão básica que a gente tomou foi desenvolver em cima do Laravel, né? Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar minha tela inteira. Aí eu quero ver se consigo... Vamos ver aqui. Isso vai ficar bom. Vocês conseguem me dar um ok aí que eu... Tá conseguindo enxergar, né? Sim, aham. Tá compartilhando. Obrigado, gente. Legal. Então, no meio da reunião, no meio da conversa, ele fala, mas como que vocês conseguem fazer isso? Fala, é bem simples, começa pela decisão da tecnologia. Aí ele falou, sim, vocês vão fazer com Node, React, produto, tá? Eu falei, não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui, vai começar um novo projeto. Isso no meio da reunião com o cliente, tá? A gente abriu o computador, eu compartilhei minha tela e eu mostrei para ele como que a gente faz. Olha, é assim que a gente inicia o nosso projeto. A gente inicia um novo projeto em Laravel. A gente instala o Breeze. A gente instala o Horizon. A gente instala o Telescope. A gente vai desenvolver. A gente cria um banco de dados para esse projeto. A gente já roda as migrations. E a gente abre o nosso projeto. Então, opa, faltou só uma coisinha aqui. Deixa eu instalar o Breeze.
Beleza. Então agora com isso, eu já tenho em menos de... Quanto tempo deu aí, pesado? 30 segundos. Eu já tenho o start inicial do meu produto com um perfil. E a partir daqui, o que mais eu já tenho quando eu inicio um projeto em Laravel, né? Eu posso vir aqui só para mostrar que o e-mail já está funcionando. A gente só muda o e-mail para log, a gente vai no model, implemento must verify e-mail, né? Então agora, quando eu vou deletar essa conta, opa, vou criar meu sistema de novo, vou no meu projeto no Telescope, eu já consigo ver que eu tenho um e-mail aqui. Então, eu já tenho template de e-mail, tenho gerenciamento de fila com Horizon, certo? Que eu posso ativar aqui, e eu já tenho filas acontecendo, eu já tenho e-mail, eu já tenho sistema de autenticação, eu já tenho uma série de coisas que vai me facilitar eu ter um produto robusto e muito mais rápido. Então a gente mostrou para ele que a gente passa várias etapas já tendo o Laravel em mão. Né? E não foi algo que foi criado da nossa cabeça. Não foi algo que assim, por causa que seu produto necessita, a gente vai criar um PHP do zero. Ninguém tem um PHP do zero, gente. Se vocês pararam para pensar, o desenvolvedor que iniciou o produto com PHP do zero, ele acaba tendo as ferramentas que ele gosta, ou a maneira, a arquitetura que ele gosta de ter dentro do seu PHP puro, e ele acaba colocando as ferramentas que isso vai se tornando um framework pessoal dele, né? Então, por que a gente vai usar um framework pessoal se a gente já tem o Symfony, se a gente já tem o Laravel, se a gente já tem, para quem gosta, não vou nem falar do Rumble aqui, porque estamos na conferência PHP. Eu também não gosto. Eu prefiro o Laravel muito mais, né? Por que a gente vai tomar esse tipo de decisão de partir para um index.php, assim, um PHP puro, se a gente já tem tanta coisa disponível para a gente e que faz com que a gente foque no produto? Né? Vocês já fizeram o exercício de criar o próprio framework de vocês? O trabalho que dá, tantos elementos que vocês precisam se preocupar para poder manter a sua aplicação, para poder garantir de que ela está segura e de que você vai conseguir criar o seu produto, entregar de fato o valor, né? Uma vez eu fiz um exercício de começar um produto com Node.js, né? Fazer uma aplicação com Node.js. E como faz anos que eu programo com Laravel, na minha cabeça a arquitetura do Laravel, né, a maneira como as pastas estão organizadas, como os elementos eles são até nomeados, para mim faz muito sentido e é muito confortável para mim. Então, o que eu acabei fazendo? Deixa eu replicar isso tudo no Node, né? Então, eu beleza. Comecei na parte de sessão, comecei no cache, aí fiz a parte de autenticação, aí, beleza. Aí eu fui, preciso mandar e-mail. Aí fui atrás de algum pacote que mandava e-mail. E aí, beleza, consegui mandar e-mail, achei o pacote legal, que o mercado disse que é interessante, funciona, show. Agora eu preciso ter templates de e-mail, como a gente tem aqui, né? Como a gente já tem os nossos templates aqui, que a gente pode mudar a imagem, mudar a coloração e seguir viagem. Aí tive que ir lá procurar outro pacote, e aí esse primeiro pacote que eu testei não era compatível com o serviço de e-mail que eu mandei, que eu usei a primeira vez, então demorou um tempo para poder achar um que era compatível. Aí, beleza, resolvi o meu plano de e-mail. Agora vamos para o problema das filas. Como que eu trabalho com filas, né, dentro do Node? Tem essa opção, tem aquela outra opção. Pô, mas eu tenho
algum cliente que eu consigo ver o que está acontecendo, que eu consigo ativar mais rápido, talvez tenha esse outro. Então, assim, eu demorava tanto tempo tomando decisões de baixo nível que não era de fato do produto. Eu não estava resolvendo o valor, eu demorava muito para resolver o valor, né? E isso começou a ficar muito frustrante para mim. Eu consegui pôr no ar, consegui fazer, mas foi tão cansativo, tão frustrante. Mas a partir daquele ponto, eu tinha criado o meu próprio framework. Eu tinha as ferramentas que eu tinha escolhido, que tinham funcionado, e que se eu fosse fazer um segundo produto em Node, eu já tinha todos aqueles meus conjuntos de soluções disponíveis, que é o meu próprio framework. Mas qual que é o problema disso? Tá? Quando a gente começa a fazer da nossa própria maneira, assim, isso que não é disseminado no mercado, né? Como o Laravel é, como o Symfony é. O problema é que toda a responsabilidade de documentar, toda a responsabilidade de ensinar um próximo desenvolvedor, né? Aquele que vem para o futuro, cai sobre a tua cabeça, né? Então você acaba criando um produto que é muito complexo de dar manutenção, não porque você criou algo complexo, mas é porque não tem documentação, não está familiarizado no mercado, né? Então, até mesmo se você for desenvolver em Laravel, se você for desenvolver em Symfony, a minha sugestão, quando você estiver criando um produto, não quando você estiver estudando e brincando, isso aí você faz e arrebenta, tá? O que você faz? Deixa eu voltar aqui, pesada, no slide. Então, a minha sugestão é se mantenha no básico. Se mantenha no que você. No básico que eu digo se mantenha na documentação do framework que você está utilizando. Você não tem ideia de como você vai salvar a vida das pessoas que vão vir na tua frente, né, dos desenvolvedores e até o seu eu do futuro. Não tem ideia como isso vai salvar a sua vida, tá? É muito, muito fácil da gente se perder, né? Por quê? Porque a gente acaba fazendo com que o nosso cliente seja o nosso laboratório. E não é. A gente não pode transformar o produto do nosso cliente num laboratório pessoal. Puxa, aprendi Domain Driven Development, vou meter aqui. Passou um mês, estava estudando repositories. Legal, vou colocar aqui também porque é um negócio legal. Gente, não usa. Para com isso. Não usa o produto. Quando eu falo cliente, eu falo assim, para quem você está oferecendo o seu serviço, tá? Seja que você esteja trabalhando numa empresa privada, se você tem a sua própria empresa e está oferecendo serviço, não importa. Cliente é todo aquele que você oferece teu serviço, tá? Então não usa de laboratório o seu cliente, beleza? Mais uma vez, quando eu falei lá no início de que eu gostaria de ter recebido essa mensagem no início da minha carreira, foi porque eu cometi essa falha também, né? Eu trabalhava numa empresa privada e a gente trabalhava com Code Fusion na época, e um Code Fusion do estilo que a gente faz o PHP puro, né? Linguição, a gente abre lá o ponto .cfm do mesmo jeito que a gente abre o ponto .php. Na parte de cima eu tinha meu código Code Fusion, na parte de baixo eu tinha meu HTML com os echo lá no meio, com os loop lá no meio, tudo embolado. Era do mesmo jeito. Sobrescrevi no arquivo e falei, poxa. Aí me deram um produto novo para fazer do zero. Falei, caramba, que legal. Tô estudando MVC. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o Code Fusion em MVC. Só que ainda mais esperto ainda, eu fui lá e criei meu próprio sistema de MVC. Eu não conhecia outros frameworks de Code Fusion, como eu conheço hoje, como Codebox, por exemplo, né? Que já é algo que já, como se fosse o Laravel, né? Para nós aqui do PHP. Eu fiz da minha própria cabeça. Beleza, beleza, tava sozinho no projeto, tava de boa, pus em produção, saí de férias. Cheguei de férias, nossa, mas tomei uma carcada. Por quê? Justamente por causa disso, né? Porque quem foi dar manutenção não entendeu bolhufas do que estava acontecendo. Eu não deixei nenhuma documentação, eu não deixei nada. Foi um erro meu, foi uma falha minha que hoje eu entendo.
Na época, eu questionei, na época eu fui chato, na época eu fui arrogante, né? Não, o povo que não sabe, tem que estudar, se vira e não sei o que lá. Mas não, eu estava errado, né? Então, tem muitos desenvolvedores que estão iniciando, até estão ainda como pleno, que acabam aprendendo coisas novas, que acham que aquilo é bom para o produto, mas acaba atrapalhando a manutenção do produto, acaba atrapalhando o futuro do produto, tá? Isso acontece demais, demais. Tá? A gente tem mania por brasileiro ser, como é que fala? A síndrome do vira-lata, né? Mas a gente aqui nos Estados Unidos, a gente pega muito produto para dar manutenção, que as pessoas falam assim, tem um produto em Laravel, Dev Squad me ajuda a dar manutenção. A gente abre o produto e a primeira coisa que eu falo para o cliente, olha, vai dar trabalho. Isso aqui se iniciou no Laravel, mas não é mais um Laravel. Então a gente precisa de muito mais trabalho para entender, para dar manutenção. Tem ferramentas que é quase impossível, porque é tanta abstração da abstração da abstração, que se não tem ninguém do lado explicando, a gente demora meses para poder entender, porque é muito complexo, muito complexo. Então, por isso, hoje, dentro do Dev Squad, a gente segue o que está na documentação do Laravel. Então, quando o cliente recebe o código dele, que é sempre, ele pode contratar pessoas depois, ele mesmo, se quiser, se ele sabe programar, ele pode dar manutenção. Se ele ler a documentação do Laravel, ele vai conseguir dar manutenção no sistema dele. E, gente, a gente consegue resolver 99,9% dos produtos simplesmente com o que o Laravel fornece de base, com o que o Laravel fornece na documentação, tá? Tem para tudo lá, e resolve e funciona muito bem. Mas Laravel não é escalável. Mentira, né? Vocês podem abrir o site aí chamado usephantom.com. Ele é um concorrente do Google Analytics, e que ele processa milhões de requisições por dia por page views que ele recebe dos clientes deles. E é em Laravel, usando Vapor, né? Laravel Vapor, usando banco de dados em nuvem, que ele usa é uma nova tecnologia de banco de dados. Eles iniciaram no MySQL, eles migraram, e é bem interessante, se vocês entrarem no site deles, o usephantom.com, eles têm um diário de bordo, que eles explicam tudo que aconteceu com a ferramenta, com as migrações que eles tiveram que fazer, com as mudanças que eles tiveram que fazer, que na maior parte das vezes é de hardware, é de servidor. São decisões de servidor e não decisões de fato do Laravel. Então, até hoje, é o Laravel com Laravel Vapor, e quando eles vão precisar colocar em outros países, é simplesmente duplicar lá dentro do AWS a instância da aplicação Laravel em outros países, e tá resolvido, né? Então, gente, não usa, tá? Não usa, por favor, o seu cliente como laboratório. Vamos colocar aqui um negócio novo, vamos meter um Rust no meio do PHP. Só porque eu tô aprendendo. Sabe, esse tipo de coisa. Não faça. Estuda você, fica livre para fazer a cagada que você quiser dentro do teu terminal, do seu pessoal, do seu terminal pessoal, mas não faça do cliente. Com o cliente, se mantenha focado no produto. Se você desenvolve, focado no produto, para que você possa resolver problemas, para que você possa entregar valor, beleza? E com isso, a sua evolução como um desenvolvedor vai acontecer. Não fique na neura de que eu não estou evoluindo como desenvolvedor. Você está resolvendo problemas, você está entregando valor. Isso é muito, muito importante no mercado hoje em dia. Tá bom? Beleza? Outro ponto. Pergunte. Faça muitas perguntas. Entenda o que o produto está fazendo. Entenda o mercado. Entenda o porquê que o cliente, por exemplo, ele quer uma feature de mandar um SMS assim que o cara loga no sistema.
o porquê que ele precisa daquilo, por que ele precisa daquele campo de telefone, entende o business do cara, pergunta, entende o contexto. Por quê? Você vai conseguir resolver melhores problemas se você entender um todo, certo? Então, pergunte, 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 tá? Mesmo que a pergunta seja besta, você vai exercitando e com o tempo você vai diminuir a quantidade de perguntas bestas que você vai fazer no seu dia a dia, tá bom? Gente, assim, eu trabalho com SaaS, né? Software como serviço há anos. E quando a gente fala de perguntar, é de fato entender o produto, entender o que está acontecendo. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar com N produtos diferentes, de N tamanhos. E é muito interessante, porque hoje, no mercado de SaaS, hoje em dia, eu estava vendo uma pesquisa da Forbes junto com a Gartner, né, essas empresas de pesquisas, e eles traçaram um perfil de eles encontraram mais de 30 mil SaaS pelo mundo, beleza? Hoje em dia. E sabe quantas dessas empresas que são unicórnios, né, que fazem 1 bilhão? Somente 330. De 30 mil, 330 são unicórnios, e 15 são deca-unicórnios, ou seja, valem mais de que 10 bilhões. Isso SaaS. Né? Se a gente reverter isso para, de fato, usuários para consumo, né, você tem uma camada de SaaS que é muito menor, assim, uma camada muito maior que atinge um número que tem uma requisições de serviço mesmo, de clientes muito menor do que essas unicórnios, essas grandonas, né, que são somente 0,01% de um todo, né? Então, até você conseguir chegar com que seu produto vá do zero, que não tem nada, ou o produto do seu cliente vá do zero para uma unicórnio que daí de fato atende milhões de pessoas, né? Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa vai acontecer. Então, a necessidade de escalar vai acontecer com o tempo. Mais uma vez, voltando no que o Dom falou sobre otimização prematura. Deixe com que as otimizações aconteçam de acordo com a necessidade, tá? Inicia com um banco de dados MySQL, depois você joga no RDS, quando tiver necessidade você duplica esse banco de dados para ter um de leitura e um de escrita. No futuro, não, o RDS não está mais funcionando, vamos para um PlantScale da vida, que é um serviço de banco de dados muito mais robusto. Então você vai crescendo com o tempo. Inicia com um servidor de $20, é um servidor de 5 no DigitalOcean, depois aumenta para o de 20, depois aumenta, cria um load balancer com 2 servidores e assim você vai crescendo gradualmente. Não queira criar microserviço para tudo logo de cara, não tem essa necessidade, nunca vai ter, nunca. Não tem essa necessidade de fazer isso logo de cara, a não ser que você seja um Google que logo de seu primeiro produto já atende 1 bilhão de pessoas, né? Então faça perguntas para entender todo o contexto. Olha, quantas pessoas você está estimando receber no primeiro ano? Quantas pessoas você está esperando receber no segundo ano? Como é que está indo a evolução? Pô, a gente tem como fazer o tracking de quantas pessoas está de fato usando o sistema para a gente entender o perfil e o que eles estão usando, para onde a gente tem que focar o nosso desenvolvimento, para onde a gente tem que otimizar, né? Então, junto com o seu desenvolvimento, você precisa ter ferramentas de análise sempre em conjunta, né? Então, a gente está falando o próprio Use Phantom que eu comentei, a parte de Analytics, né? A parte de Page Views, a gente pode colocar o New Relic, que, gente, tá de graça hoje, ele te dá uma quantidade de dados suficiente de graça para você tomar muita decisão e entender muito do que está acontecendo. Vocês entram lá hoje, eles têm um programa de free tier, né, para vocês testarem. Então, trabalha com ferramentas de análise de dados para que vocês possam tomar melhores decisões para o produto, né? E não importa se você é classificado como júnior hoje, como pleno, como sênior, dane-se essa classificação. Se você entender e tomar decisões para o produto, se você entender o produto, né, você, dentro da sua, vamos dizer, do seu
a sua capacidade, você vai conseguir resolver problemas, né? Que talvez um super sênior de 200 anos de desenvolvimento não tenha essa visão. Tudo que você jogar na mão dele, ele vai dizer, vamos dizer assim, olha, faça isso para mim. Ele vai conseguir, ele vai abrir o Linux, o kernel e o diabo, ele vai resolver. Mas, direcionado para o produto, é muito difícil, é muito complexo. Esse não é complexo, né? É assim, precisa mudar a mentalidade. E é isso que eu queria falar para vocês. Beleza? Então, tarefinha de casa é para vocês. Ó, se vocês quiserem dar uma olhada em todas as coisas que dá uma pesquisada, que tem uns tópicos aqui bem legais. Eu vou colar aqui no chat. Dá para colar aqui, né? Isso aí. Então, ó, o primeiro é o link que Use Phantom, que eu falei para vocês, que é um produto em Laravel de análises. Então, ele fala assim, ó, ele testifica, né, de que o Laravel escala de verdade. Aqui fala dos números do SES, o segundo tópico. O terceiro é um blog post interessante que ele fala, ó, para de contratar engenheiros de software, contrate engenheiros de produto. Né, bem legal. A mesma coisa, tem um blog post, um artigo na Forbes falando sobre a diferença entre engenheiro de produto e full stack, que vocês podem aprender mais. E o último link aí para vocês lerem e estudarem é o Shopify explicando como que eles saíram de um monolítico e foram para um monolítico modular. Né, continua sendo monolítico, mas modular. E muito interessante entender o que esses caras fazem e acompanhar os blogs dessas empresas grandes para entender a visão deles. Entender todos os cenários. E mais uma vez, pergunte, por que a empresa A foi para microserviço? Por que a empresa B continuou como monolítico? Se vocês derem uma olhada no blog do Bootcamp, do Basecamp, desculpa, o Basecamp, eles são bem, e foram os caras que criaram o Ruby on Rails, por sinal, eles são bem adeptos ao monolítico e eles explicam como eles conseguem resolver muita coisa utilizando a simplicidade e atingir o mesmo resultado de empresas como a Asana, como o Monday. Eles têm a mesma base, a quantidade de clientes, isso aqui um usando microserviço e 7.000 funcionários, outro utilizando monolítico e 50 funcionários. Né? E eles conseguem atingir resultados. Monday e Asana dão prejuízo e o Basecamp dá lucro. Então é interessante entender essas coisas de business para a gente tomar melhores decisões técnicas também. Beleza? Bom, pessoal, o Gerson falou aí, vocês perguntaram, como é que eu posso entrar no mercado de trabalho americano? Bom, uma das portas é a DevSquad, né? Então vocês podem aplicar entrando em devsquad.workable.com. E a gente tem vagas abertas de desenvolvedores Laravel, tá? Então aplica lá que vocês vão ter a oportunidade de fazer o teste e quem sabe trabalhar comigo, né? Trabalhar com uma equipe muito, muito legal de desenvolvimento, tá? E acho que é isso. Uma outra coisa. Além do meu canal do Pinguim do Laravel, eu estou lançando uma plataforma de ensino que vai ensinar justamente como é que você vai te ensinar a ser um engenheiro de produto com base em Laravel, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês já podem entrar e fazer pelo menos se inscrever no newsletter para poder começar a receber e-mails. Deixa eu compartilhar aqui. Boa. Então, é só entrar aí, Pinguim Academy. Pinguim Academy. Estou colocando aqui no chat também. Tá? Beleza? Então, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse aí, eu tô para lançar em dezembro, no máximo tardar em janeiro a plataforma. Então vai ser uma plataforma de ensino bem diferente, bem legal.
para aprender sobre Laravel e sobre engenharia de produto. Tá bom? Bom, acho que é isso. Vocês têm pergunta? Deixa eu ver se o povo tem pergunta aqui. Isso, é o single... Ó, o banco de dados que o Use Phantom usa é o Single Store. Thiago Gabriel aí comentou. Deixa eu ver o que mais. Lá. Pera aí, gente. Então, deixa eu ver aqui. É isso. Quem tem uma pergunta? Como é que funciona aí, Anderson? O pessoal abre o canal, abre o áudio e fala? Estou falando sozinho há muito tempo. Bom, Rafael, beleza? Beleza, Rodrigo? É o Rodrigo. Eu ia perguntar qual framework você está usando no front, mas o Leonardo acabou de responder aqui no chat. Eu sei que você trabalha com Vue.js, mas você chegou a trabalhar com React, com Angular, com Laravel? Qual foi a sua experiência? Cara, assim, eu pessoalmente Isso. já trabalhei com as três. Já trabalhei com React, já trabalhei com Vue e já trabalhei com Angular. E qual Aí foi você mais perguntar Vue.js. Vue.js? Eu acho que o Vue.js ele é mais fácil de você, ele é mais amigável. As APIs dele são mais amigáveis, sabe? De você entender. Eu acho que porque eles receberam muita influência do Laravel, então eles perceberam que a experiência do desenvolvedor vale muito a pena, sabe? Então é muito mais confortável de se trabalhar. Quando eu fui para o React, tinha muitas coisas que eu não conseguia entender porque o nome não fazia sentido. Por exemplo, Use Effect. O nome não faz o menor sentido com o que de fato o negócio faz. E ainda mais entender que eu tinha que colocar um array como segundo parâmetro, que senão ele ficava num loop infinito. Então, assim, o mais confortável para mim, Rafael, eu gosto muito de trabalhar com o Vue, mas eu também uso muito o Livewire, né? Que quando eu estou trabalhando como eu falei, monolítico, em vez de ficar separando front e back, o front é em JavaScript, o front é uma aplicação Vue.js ou Next, né? Que tem os frameworks já hoje em dia, com back-end em Laravel. Não, eu ponho Laravel, Livewire, desço o sarrafo e depois, se tiver necessidade, a gente separa. A produção é muito mais rápida, muito mais rápida. Já trabalhou com Livewire assim, para tempo real, né? Página atualizada em tempo real. Sim. Livewire é maravilha, velho. Nossa, é uma delícia de trabalhar. A gente tem produtos grandes no Dev Squad que Livewire torando. Funciona que é uma maravilha. Funciona muito bem. Não sei se você está familiarizado com Laravel, mas aí, ainda mais se você coloca o Laravel que tem, que potencializa as chamadas. Nossa, é uma delícia. Assim, no contexto que você falou, né, a nossa equipe, ela é de professional services, né, mas tem uma outra equipe na nossa empresa que desenvolve produtos, né, e a gente está em discussão, né, ambas as equipes, para definir qual framework a gente vai usar no front, né, porque hoje a gente usa só jQuery, Bootstrap ali, HTML e CSS, né, sabe, tá um pouco atrasado. Então, a gente começou a fazer alguns treinamentos de React, né? O Livewire foi usado em alguns projetos, né? E agora, como você falou essa questão de pensar no produto, né? Eu vou levar em consideração também que agilizar o processo de desenvolvimento, né? O JS pode ser uma alternativa muito boa nesse caso. Exatamente. E assim, como eu falei, é normal no meio do caminho, assim, é normal, mas é triste a gente acabar utilizando a empresa como laboratório, né? Não façam isso, gente. É até injusto com quem tá pagando o teu salário, sabe? Pô, o cara tá pagando pra você ficar lá laboratório. Então, mas a ideia é fazer um treinamento mesmo com a equipe, né? Primeiro, fazer um brainstorm lá com o pessoal, da experiência, né? Depois definir, assim, uma ferramenta, agora vamos fazer um treinamento aí. Vamos implementar nos projetos futuros. Esse é legal, você faz POCs, você, fora do teu produto principal, você vai praticando, você vai entendendo, você vai, para que, assim, você consiga depois
agora faz sentido, a gente consegue produzir legal, aí você coloca no teu produto principal. Não faz isso logo de cara, né? Que nem por exemplo, o Eduardo tem um novo aí framework que é o Remix Run. Conheço o Remix Run, já fiz um produto Remix Run, sofri no começo, mas ele é bem legal. Ele é interessante. Não é um full stack como os caras pregam lá e batem no peito e falam full stack framework. Porque, mais uma vez, assim, o Laravel ele tá tão robusto com relação a tudo que ele te dá, assim, e-mail, fila, job, enfim, notificação, integração com um monte de coisa, que para mim é muito maior, tipo, é um framework muito mais consistente do que um Remix está começando hoje, que, beleza, ele atende os requisitos básicos de um full stack, mas falta tanta coisa que é chato, sabe? Beleza? Aí tem o Andres Paine aí, né, Anderson? Que é Yes. OpenQ. Oi, tudo bem? Então, a minha pergunta é mais com respeito à dificuldade para o engenheiro de produto. Você acredita que é mais dificuldade de conhecimento do produto ou conhecimento das tecnologias para a criação do produto em geral? Olha, eu acho que o que é mais difícil é você não é entender o produto e nem a tecnologia, mas é você se conter para fazer o simples. Porque na nossa cabeça, assim, principalmente o pessoal que está começando, fazer o simples é quesito de fraqueza. É algo que seja fraco. Porque, eu estou fazendo muito simples, então eu não sou um bom desenvolvedor. Errado. Se você consegue entregar uma feature de uma maneira muito mais simples, escrever mais simples, que a manutenção seja mais fácil, quer dizer que você evoluiu como desenvolvedor. Você entendeu os conceitos beleza, eu sei o que é um repository, eu sei o que é um service container, eu sei o que é isso, o que é aquilo, e eu sei que agora eu não preciso usar, porque não precisa. Eu consigo resolver de uma maneira muito mais fácil. Então, Andrés, acho que o mais difícil é se conter com o uso da tecnologia, sabe? Porque entender o produto, você vai entendendo. Mais uma vez, faça perguntas, entenda o mercado, vai pesquisar, entenda o que os concorrentes estão falando, sabe? Tenha curiosidade sobre o produto que você está fazendo, sobre o mercado que você está fazendo, sobre o business. Pô, senta com o diretor da empresa, tem um tempinho para me explicar o porquê disso aqui? Por que você quer saber? Não, porque eu quero entender da empresa, me explica aí, sabe? Gaste tempo estudando isso, porque vocês vão tomar melhores decisões. E mais uma vez, refreiem o desejo de complicar as coisas. Não queiram complicar tudo só porque você aprendeu. Não queira complicar tudo porque o cara que você gosta na internet, ele tá falando para você usar. Vá com calma. Tá? Obrigado. Eu passo bastante por isso às vezes em vários projetos, então é uma visão diferente para mim. E é um exercício constante, tá, Andrés? É um exercício constante. Você vai errar, você vai tomar decisões erradas, mas analisa o decisão que você fez e ajusta para o futuro. São sprints. O que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo e ajusta para depois, tá? É exercício constante. Fala, pessoal. Vou falar bem rápido aqui. Estão me ouvindo? Antes de mais nada, parabéns aí, obrigado pelo material e o compartilhamento de informações, Rafael. Mas em uma curta frase aqui eu vou passar uma experiência que eu tenho na minha empresa que ajudou a resolver principalmente essa pergunta que o Andres fez. A gente separou o papel de arquiteto de soluções e gerente de produto, entendeu? Então, assim, é o que fazer e como fazer. Eu sou um gerente de produto na minha empresa, né? Eu sou responsável por um motor fiscal, que é uma área muito complexa. Então, quando você vai para o desenvolvedor para explicar para ele de cálculo de imposto, resultado de imposto, é algo que não é tão trivial e que não acontece no dia a dia. Então, por conta disso, a gente separou toda a parte de soluções e a stack que vai ser utilizada para fazer com que aquela aplicação funcione, ficou com o arquiteto de soluções.
e a parte de o que vai ser feito em relação ao produto ficou comigo. Essa dobradinha foi a dobradinha que deu certo, porque no final das contas o que é mais importante é o prazo que você dá ao seu cliente e o que você vai cumprir. Como você mesmo falou, né, a gente não pode fazer o cliente de laboratório porque ele está pagando. Então eu estou compartilhando aqui essa dobradinha. Eu trabalho numa grande empresa, né, a gente não tem mais tempo ali, já estamos 11:02, então não posso me estender muito, mas eu acho que o paradigma está em você mudar a sua cabeça de desenvolvedor para uma pessoa que vai ser uma pessoa de negócio, e eu passei por isso. Eu vim assim do Java, hoje eu sou programador PHP, mas eu me tornei uma pessoa de negócio porque eu passei a ter a visão do cliente e olhar para o produto e não mais para a solução. Né, no meu caso, porque eu não meto a mão mais para fazer, e aí a gente tem uma equipe com um arquiteto de soluções que define como que aquilo vai ser feito. Então eu estou compartilhando aqui essa experiência, mais uma vez parabéns aos organizadores aí da PHP Conf, estou aqui firme até a última palestra, e vamos para cima deles aí. E Brasil hoje, hein, Rafael? Gostei de te ver com a camisa do Brasil. No meu bolão, 4-0. É isso aí, Rui, mas é exatamente isso. Então, vocês vão encontrar na carreira de vocês, dependendo do tamanho da empresa que vocês trabalharem, a necessidade de dividir mesmo a ideia. E se você pegar um gerente de produto, não, como o Rui que veio do desenvolvimento, é muito mais fácil de se conversar. O Rui provavelmente cresceu pela a capacidade dele entender o negócio e entender o código. Então ele consegue navegar pelos dois mundos e encontrar uma solução melhor para que os desenvolvedores consigam entregar valor, né? Resolver o problema, né? Se você esbarrar com pessoas, gerentes de produtos que não têm uma bagagem técnica, vocês vão ver que é muito mais complicado vocês encontrarem soluções, né? Então, mas como eu falei, vocês podem crescer nessa área para que vocês possam ajudar o produto, vocês possam você possa resolver problemas, vocês possam entregar mais e mais valores, né?